Você pode se assentar um pouquinho aí no seu lugar e abrir a sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos na série Sermão do Monte, o reino que Jesus anunciou. Esse é o sermão mais importante pregado por Jesus e que nos ensina verdades profundas a respeito do reino de Deus. O reino que Jesus anunciou. Jesus anunciou um reino. E esse reino tem características, tem qualidades. Esse reino tem peculiaridades. E o nosso objetivo no Sermão do Monte, nessa série, é entender e refletir a respeito desse reino que Jesus anunciou. Começamos na semana passada, pastor Yuri, no culto da noite, trouxe a primeira reflexão, falando a respeito dos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Ou seja, Jesus começa esse sermão caracterizando que tipo de gente é feliz. Bem-aventurado significa mais do que feliz, uma felicidade plena, abundante. E Jesus começa estabelecendo o caráter ou as características das pessoas verdadeiramente felizes, bem-aventuradas. E hoje, na segunda parte, no segundo episódio da nossa série, nós vamos conversar a respeito de como o reino ganha forma no mundo, ou quando o reino ganha forma no mundo. Quando e como aquilo que Jesus anunciou se torna visível, se torna perceptível na realidade da vida. E nós vamos ler no capítulo 5 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 16, que fala da identidade e da missão dos discípulos de Jesus. Então, o nosso tema aqui é: quando o reino ganha forma no mundo, se torna visível. E isso tem a ver com a identidade e a missão dos discípulos de Jesus, que somos nós, a igreja de Jesus, os cristãos que levam o seu nome. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra e nós pedimos mais uma vez nessa manhã que pelo Teu Espírito Santo, pelos méritos da cruz, o Senhor venha nos ministrar de modo a transformar o nosso coração, a nossa mente, a Tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. É interessante, quando nós lemos esse verso, que se você observar os versos anteriores, Jesus tinha acabado de dizer que seriam bem-aventurados, seriam mais do que felizes aqueles que fossem humilhados, perseguidos e caluniados por causa dele. É assim que termina o versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas antes de vocês. Bem-aventurados vocês serão
quando, por minha causa, por causa de Jesus, vocês forem insultados, caluniados, perseguidos, humilhados. Esse contexto de perseguição e de afronta, ele sugere um ambiente de hostilidade ao cristão, ao discípulo de Jesus. Não é verdade? Quando você pensa que, bom, por causa de Jesus, você vai ser perseguido, maltratado, insultado, vão mentir contra você, a ideia que nós temos imediata é: o mundo é um lugar hostil. O mundo é um lugar onde nós não teremos espaço, muito menos importância. Que dirá algum tipo de influência, porque o mundo está contra nós. O mundo vai nos perseguir. Nós não teremos ambiente favorável à nossa fé. Então, se nós não teremos um ambiente favorável à nossa fé, ao exercício da vida cristã, à proclamação do nome de Jesus, então, esse mundo não é o lugar para nós. Esse mundo não é um ambiente onde nós vamos ter qualquer tipo de influência. Mas a afirmação de Jesus, logo em seguida, é exatamente o contrário disso. Nesse mundo hostil, nesse ambiente onde nós seremos perseguidos, Jesus afirma categoricamente: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Salguem a terra. Sejam um instrumento de transformação na terra. Iluminem o mundo que vive em trevas. Ou seja, Jesus, de modo algum, está dizendo que o mundo é um lugar de onde nós deveríamos escapar, fugir. Pelo contrário, ele diz: vocês têm uma identidade e uma missão no mundo. Muito clara. Tão clara que ele vai usar duas metáforas que qualquer pessoa consegue entender o que ele está dizendo. Sal e luz são elementos da nossa vida comum, da nossa vida doméstica, do lar. Qualquer pessoa de qualquer classe social, em qualquer lugar do mundo, sabe o que é o sal e sabe o que é a luz. Uma metáfora da vida comum para nos ensinar a respeito da nossa identidade e da nossa missão no mundo. Depois de dizer quem são os bem-aventurados, agora Jesus está dizendo qual é o papel desses bem-aventurados no mundo. E é uma descrição da presença natural, encarnada, de pessoas que vivem imersas na realidade de Deus no mundo comum. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que Deus nos chama fundamentalmente para a vida comum. E nessa vida comum, nessa realidade na qual nós estamos inseridos, nós somos a manifestação, a materialização da presença de Deus no mundo. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes na nossa cabeça cristã evangélica, Deus está agindo no mundo de uma forma abstrata, esotérica, mística. Sim, há uma mística e um mistério da ação de Deus no mundo, mas Deus age no mundo prioritariamente, fundamentalmente, através daqueles em quem Ele habita. Você precisa entender isso. Que você, eu, nós, os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, somos nesse mundo a expressão visível de quem Ele é. Somos nesse mundo a materialização da presença de Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas isso é muito forte, isso é muito absurdo. Como assim eu materializo a presença de Deus nesse mundo? Sim, você materializa a presença de Deus nesse mundo. Ou
não haveria nenhuma razão do Espírito Santo habitar em nós. Não haveria nenhuma razão de Jesus ter dito: eu vou morar dentro de vocês. Não haveria nenhuma razão do apóstolo Paulo dizer: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. E como disse Calbart, se Cristo habita em nós, o mundo não está abandonado. Que coisa maravilhosa. Se Cristo habita em nós, o mundo não está abandonado. É isso que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte. Jesus não começa dizendo: façam isso ou aquilo. Ele começa dizendo: vocês são. Vocês são. Porque tudo deriva, começa da identidade. Você não faz nada ou não pode fazer nada sem antes saber quem você é. O porquê da sua vida. Jesus começa dizendo: vocês são. O pronome vocês está explícito e enfático. E é interessante porque no grego o pronome poderia ser omitido. Mas aqui ele é usado para dar ênfase. Vocês são. Vocês e ninguém mais. Vocês. Jesus está sendo intencional em olhar para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E hoje nós, os seus discípulos, que estamos ouvindo e dizer: vocês são. Isso não é uma opção. Isso não é uma sugestão. Não existe a possibilidade de você transferir isso. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você é o sal da terra e a luz do mundo. A ética cristã nasce da identidade. Jesus não começa dando uma tarefa aos discípulos. Ele lhes dá uma identidade. Antes de dizer o que eles devem fazer, Jesus diz quem eles são. Essa é a beleza do Evangelho. Porque muitos de nós, ao sermos encontrados por Jesus, achamos que num primeiro momento, Deus espera de nós que nós façamos muitas coisas, que nós realizemos muitas tarefas. Então existem muitos cristãos incomodados em relação ao que fazer, mas a primeira coisa que Deus quer que eu e que você entenda é o que nós somos. É o que nós somos, a nossa identidade. E aí eu gostaria de refletir em algumas lições, algumas afirmações que esse texto... Muito obrigado, meu querido. Você é um menino precioso de Jesus. Algumas lições a respeito dessa identidade e dessa missão cristã, aquilo que Deus espera de nós, como o reino toma forma nesse mundo, como o reino anunciado por Jesus é apresentado a esse mundo. A primeira lição é: os cristãos são radicalmente diferentes do mundo. Primeira coisa que Jesus afirma acerca da nossa identidade é que os discípulos de Jesus são radicalmente diferentes do mundo. Jesus usou duas metáforas domésticas para ilustrar isso. Vocês são sal e luz, elementos indispensáveis à vida. Vocês são o sal da terra. No mundo antigo, o sal tinha 3 funções muito básicas e essenciais. O sal era um elemento de conservação dos alimentos. Geladeira, refrigerador, freezer é coisa recente na história. No mundo antigo não tinha isso. Então, como que você impedia ou ao menos retardava o apodrecimento de carnes, de alimentos? Utilizando sal. O sal era tão importante no mundo antigo que ele era utilizado inclusive como meio de pagamento. Daí a palavra... Olha, vocês são muito inteligentes. Salário. Pois é, esse dinheiro que você ganha todo mês aí vem do sal.
É um sal danado, né? De tão pouquinho, de tão apertadinho que é, às vezes, a nossa vida, parece que você está comendo sal mesmo. Né? Brincadeira. Mas essa era a importância do sal no mundo antigo. O sal também sempre serviu para dar sabor aos alimentos, né? É horrível comer uma comida sem sal, insossa. Terrível, não é verdade? Por quê? Porque o sal dá sabor aos alimentos. O prazer que nós temos em comer determinados alimentos, ele só existe porque ele é realçado pelo sal, que tem essa função de dar sabor. Mas o sal também simbolizava pureza. Era utilizado, inclusive em alguns rituais, como um elemento que significava pureza. Jesus diz também que nós somos a luz do mundo. Na tradição bíblica, luz significa revelação, iluminação, esclarecimento, tornar claro, tornar visível. A luz também representa a presença de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo João, Deus é luz. Deus é luz. Ele ilumina as nossas trevas. A luz é tão importante que foi a primeira coisa que Deus criou. Lá em Gênesis, no capítulo 1, o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, a escuridão, as trevas pairavam sobre o abismo, e disse Deus, haja luz, porque a luz é um elemento essencial para a vida. Qualquer ambiente escuro é um ambiente impossível de ser habitado, exceto quando você está dormindo. Todas as outras coisas que você precisa fazer na vida, você precisa de luz. A luz também representa a justiça messiânica. Isaías, capítulo 49, versículo 6, chama Israel de luz para as nações. Ou seja, Jesus apresenta dois modos de viver em contraste. Ambas as imagens estabelecem as duas comunidades. Que duas comunidades? Jesus está falando aqui dos discípulos de Jesus, a igreja de Jesus e o mundo. E eles estão em contraste um com o outro. E o contraste é evidente na metáfora de Jesus. Ele está dizendo, olha, o mundo é um lugar de trevas, de escuridão, mas vocês são a luz do mundo. Ou seja, um contraste enorme. São elementos antagônicos, luz e trevas. Da mesma forma, Jesus está dizendo que o mundo é como uma carne em decomposição, pronta a apodrecer, mas os discípulos de Jesus são o sal que vai impedir a decomposição, o apodrecimento da sociedade. Elementos antagônicos, contrastantes. Por quê? Porque essa é a identidade cristã. Os cristãos são radicalmente diferentes do mundo. São duas realidades distintas convivendo no mesmo espaço. E é justamente essa distinção que torna a presença do discípulo de Jesus transformadora. Essa distinção, saber que mesmo estando no mesmo ambiente, vivendo na mesma terra, participando do mesmo mundo, temos identidades, propósito e finalidade completamente diferentes, a igreja e o mundo. Vocês são o sal da terra num mundo que está apodrecendo. Vocês são a luz do mundo em um mundo que vive em trevas, em escuridão. Portanto, o discípulo de Jesus é um agente da preservação moral, da revelação da vontade de Deus, iluminando o mundo com uma presença fiel à aliança com Deus. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Vocês não estão nesse mundo como qualquer pessoa, como qualquer um outro. Vocês estão nesse mundo com uma identidade, uma missão e um propósito distinto. E é isso que faz com que a vida de vocês seja uma vida de transformação no mundo.
No mundo em trevas, vocês são a luz. No mundo que caminha para a sua deterioração, vocês são o sal que preserva, que conserva, que mantém, que impede o mundo de apodrecer na maldade. Consegue entender isso? Como o reino toma forma no mundo? Qual é a identidade e a missão dos discípulos de Jesus? A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, que o sermão de Jesus vai nos ensinar, é que o cristão não é chamado para escapar do mundo, mas para habitá-lo de forma redentora. E isso é muito importante, meus irmãos. Porque quando nós falamos que a identidade do cristão é distinta, é peculiar, é contraditória, contrasta com o mundo, nós pensamos automaticamente que então o mundo é um lugar de onde a gente deve se esconder, fugir, sair, não temos nenhum envolvimento, não queremos saber do mundo. Nós crescemos aprendendo isso, que o mundo é um território que você não pode pisar. Nós temos que viver na realidade cristã, do céu, da igreja. Então você ensina o seu filho, educa o seu filho, olhar para o mundo como um lugar de onde ele deve se manter longe, distante. O negócio é ele viver na igreja, traz para o culto, para o EBD, para o ministério, guarda ele dentro da sua casa, no máximo vai para a escola, volta, passa pelo mundo sem olhar para o lado. Estou exagerando aqui, mas muitos de nós fomos criados dessa forma. Não olha para lá, não veja isso, não chega ali. Parece, já citei aqui algumas vezes, a ideia do filme A Vila, O mundo é essa floresta obscura, com monstros terríveis que você não pode se aproximar. Mas isso é uma mentira. E Deus não quer isso de nós, e Deus não espera isso de nós. Ao contrário, a nossa missão e a nossa identidade precisa ser vivida nesse mundo, como ele é. Os cristãos não existem, meus irmãos, para criar um mundo paralelo, religioso. Eles existem para revelar Deus dentro do mundo real. Nós não somos um gueto evangélico, gospel, uma comunidade sectária, separada do mundo. De forma alguma. Embora espiritual e moralmente distintos, os cristãos não devem ser socialmente segregados. Agora, eu pergunto a você, os cristãos, de modo geral, são socialmente segregados ou não? A maioria das vezes. Na maioria dos lugares. Nós entendemos isso completamente errado. Por quê? Porque a nossa tradição cristã é majoritariamente escapista. Desenvolveu uma ideia de fé onde o mundo é um lugar de onde nós devemos fugir, sair correndo, não ter contato nenhum. Então, algumas manifestações de fé, algumas comunidades religiosas levam isso tão ao extremo que eles literalmente se isolam do mundo. Então toda a sua vida comunitária é apenas naquele grupo, naquele segmento religioso. Toda a sua produção, todo o seu comércio, seu trabalho, seu contato, seu ensino, seu estudo, suas escolas, toda a sua vida está segmentada dentro daquele grupo religioso. O mundo é um lugar do qual nós não participamos em absolutamente nada. Alguns levam isso ao extremo, mas a maioria não faz isso. Não faz isso radicalmente, mas faz isso na mente. No coração, nós crescemos com essa ideia de que o mundo é um lugar que Deus não gosta, do qual Deus não faz parte e por isso nós não devemos nos envolver com ele. Sabe de onde vem isso? Isso não é novo na história. O pensamento ocidental e
e a tradição cristã ocidental, ela herdou dos gregos, mais especificamente de Platão, uma ideia dualista da vida, ou seja, um mundo dividido em dois espaços diferentes e antagônicos. Ou, para uma melhor compreensão, um mundo dividido em dois andares, o andar de cima e o andar de baixo. O andar de cima, pensavam os gregos, dizia Platão, é um mundo espiritual, o mundo das ideias. Esse mundo, ele é perfeito, ele é bom. O andar de baixo é um mundo material, que nós podemos ver, tocar, sentir. É esse mundo, é essa vida aqui. E ele dizia, esse mundo é mau, é pecaminoso, é inferior. O andar de cima é superior, o andar de baixo é inferior. Então, em termos práticos, o céu é santo, é sagrado, é bonito. A terra é do mal, a terra é do diabo. A terra vai queimar em fogo. A alma, o espírito é bom, é santo, é de Deus. O corpo é mau, o corpo é pecaminoso. Essa era a ideia dos gregos, que influenciou profundamente o pensamento ocidental e a tradição cristã. Então, nós desenvolvemos um tipo de fé, de espiritualidade etérea, mística, espiritualizada, de forma que tudo que a gente pode tocar, ver, sentir, o nosso corpo... Não, Deus não gosta dessas coisas. Deus não gosta do corpo, né? Deus não gosta das coisas materiais, Deus não gosta desse mundo. Meus irmãos, isso está em muitas das nossas canções. Muitos dos hinos da tradição cristã revelam isso claramente. Vou citar um deles. Um hino chamado, não vou lembrar como chama o hino, nem vou tentar aqui lembrar. Não, lembrei. Acho que é Canção do Exílio. Como a gente tem várias versões, né? O Exilado, Saudades da Pátria. O Exilado, vou ficar com o meu irmão aqui que entende tudo da história da música cristã, Osni. O Exilado. Um hino que nós cantamos demais ao longo da história da igreja. Ele diz assim... Eu não anotei o hino aqui. Da linda pátria estou muito longe. Que pátria é essa? O céu. Cansado estou. Eu tenho do meu lar saudades. Ó, quando é que vou? Até aí tudo bem, né? Um pouco de dualismo ali, mas tudo bem. Temos uma pátria que não é aqui, aguardamos por ela e sentimos saudades disso. Temos saudades da eternidade. Mas olha o que diz o segundo verso. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Meus irmãos, olha o que o hino vai dizer. Você conhece o hino? São vis de vil. O que é vil? Vão, mal, inútil, desprezível. São vis terrestres esplendores. Não quero aqui ficar. Isso é dualismo grego puro. Passarinhos, belas flores querem me encantar, por quê? Porque Deus criou isso com tanta beleza, com tanta alegria. Esse mundo criado por Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus quer nos encantar com as suas belezas. Mas essa ideia cristã escapista, dualista, que enxerga o mundo, a matéria como mal, diz, isso é vil. Eu não quero saber disso, eu não quero aqui ficar. Um desprezo ao mundo, à realidade, à vida. Meus irmãos, um cristão que despreza a vida, despreza a boa criação de Deus. Um cristão que despreza a beleza, o mundo, como Deus o criou, a vida como ela é, está desprezando a missão de Deus que está redimindo o mundo e fazendo novas todas as coisas. Esse é o propósito do Evangelho. Consegue entender isso? Como isso é importante para nós? Por quê? Porque a mentalidade hebraica é completamente diferente, oposta à mentalidade grega.
Para os hebreus não existem dois mundos, o mundo espiritual, bom, belo, perfeito, e o mundo material caído, pecaminoso. Não, para o hebreu só existe um mundo, e é um mundo de Deus, criado por Deus, ao qual ele disse é bom. E nesse mundo Deus está presente, apesar do mal, do pecado que nos habita, Deus está aqui redimindo e fazendo novas todas as coisas, porque só tem um mundo. A ideia que a gente tem de mundo espiritual é muito equivocada. Não vou entrar nisso aqui agora, mas é muito equivocada. Existe, mas não é um outro mundo, não é uma outra realidade, não é um mundo paralelo, é esse mundo. Está tudo aqui é espiritual, material, e tudo isso é de Deus e para a glória de Deus. Assim é a mentalidade bíblica. Se você perguntasse para o mundo hebreu, você conhece o mundo espiritual? Não, só conheço esse mundo, só conheço essa vida. E Deus está aqui presente. E foi tudo criado por Deus para a glória do seu nome. E assim nós vivemos. Recentemente, esses últimos dias, últimas semanas, teve uma polêmica muito grande no meio gospel, no meio evangélico, a respeito de uma música chamada Auê. Se você está aí nas redes sociais, você deve ter visto alguma coisa, porque foi uma enxurrada, todos os dias, durante algumas semanas. Uma polêmica besta. O cristão gosta de polêmica besta. Simplesmente porque uma música feita por um grupo cristão chamado Coletivo Candeeiro não tinha uma linguagem que nós estamos afeiçoados. E aí esses crentes xiitas, né? Esses crentes que odeiam o mundo e a realidade como ela é, eles tendem a fazer o quê? Tudo o que eu não entendo ou não gosto, eu demonizo. É ou não é assim? Tudo o que eu não entendo ou não gosto é do diabo. Isso não tem nada a ver com Deus. Meus irmãos, isso é um desprezo ao mundo criado por Deus, com cores, ritmos, elementos, em todas as culturas, em todos os povos, que glorificam o seu nome. Não existe nada nesse mundo que seja do diabo. O diabo não é dono de nada, o diabo não cria nada, ele apenas usurpa, ele apenas distorce, desintegra, mas tudo é de Deus. Isso está na Bíblia, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nela existe, tudo que nela se contém, tudo é de Deus. Existem coisas que não estão sendo vividas para a glória de Deus? Muitas coisas. Existem coisas às quais pessoas, comunidades, culturas, religiões dão um significado que distorce a glória de Deus e que torna aquilo ali talvez uma expressão demoníaca, sim, mas é do diabo? Não, é de Deus. É de Deus. O Abraham Kuyper, um teólogo estadista holandês, ele, talvez parafraseando o Salmo 24, versículo 1, ele diz: não existe um único milímetro em toda a existência humana, da qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Nenhum milímetro em toda a existência humana. É isso que Jesus está nos ensinando, dizendo que os cristãos não são chamados para escapar do mundo, mas para habitá-lo de forma redentora. Interessante pensar nesses dois elementos, sal e luz, em termos de influência, porque o sal tem um impacto interno e muitas vezes invisível. O sal é um elemento que, uma vez misturado ao objeto de sua finalidade, ele se torna invisível. Você só vê o sal no saleiro, mas uma vez que você usou o sal, ele desaparece. A sua influência interna, ele penetra os alimentos, a carne. Você sabe que tem sal na comida, mas você não vê o sal depois de absorvido no alimento. Um impacto invisível, interno. Já a luz tem um impacto visível, público. Quando posicionada em um lugar que possa iluminar o ambiente, todo mundo vê, percebe o impacto da luz. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos esses dois tipos de influência, visível e invisível. Coisas que vão causar um impacto que todas as pessoas vão ver, mas também comportamentos
coisas que as pessoas não vão, num primeiro momento, ver ou perceber, mas que fazem toda a diferença, porque estão inseridas ali naquele lugar. Uma presença pública que traz visibilidade e mostra ao mundo as suas obras, que iluminam o mundo com boas obras, mas também uma influência invisível, porém poderosa, que apenas por estar misturada na sociedade é capaz de conservá-la. É o caso, por exemplo, de cristãos que estão inseridos em setores da sociedade onde eles não precisam erguer uma placa, eu sou cristão. Eles não precisam falar muitas vezes a respeito da sua fé, basta estarem presentes ali como uma presença fiel ao Senhor Jesus, e isso é suficiente, e isso é poderoso de modo a conservar aquele lugar. Uma presença fiel. O que existe em comum nesses dois tipos de influência é que ambas devem estar inseridas intencionalmente no mundo. É isso que Jesus está dizendo. Seja sal ou seja luz, seja um impacto visível ou invisível, vocês precisam estar inseridos intencionalmente no mundo. Na vida, a luz deve brilhar na escuridão. O sal deve adentrar os alimentos, a carne. Uma lâmpada não traz nenhum benefício se for guardada no armário. Da mesma forma, o sal não faz nenhuma diferença se ele ficar dentro do saleiro. E Jesus diz que essa eficácia do sal e da luz tem uma condição. Ela é condicional. Ele diz que o sal deve manter o seu sabor. A luz precisa iluminar o ambiente. É interessante quando Jesus diz isso, porque em um sentido estrito, o sal nunca perde o seu sabor. Né? Alguém aqui já viu o sal deixar de ter gosto de sal? Não. O cloreto de sódio, que é a substância química que compõe um sal, é uma substância muito estável. Ela não perde o seu sabor. O que Jesus está querendo dizer com perder o sabor? A única forma do sal perder o seu sabor é se ele for contaminado com outras impurezas, misturado a impurezas que fazem com que ele perca a sua função. O que Jesus está dizendo é, se você se deixar ser contaminado, ser misturado aos valores desse mundo, às impurezas desse mundo, às contaminações desse mundo, você vai perder o seu sabor. E se você perder o seu sabor, você perde a sua função, a sua missão no mundo. Em outras palavras, você não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Né? Em lugares muito frios de neve, uma das coisas que faz derreter a neve é o sal. O sal que não presta para nenhuma outra coisa, serve para ser pisado. É inútil. O que Jesus está nos ensinando, da mesma forma, através do elemento luz, é que uma lâmpada escondida debaixo da vasilha ou embaixo da mesa não faz sentido algum. Ou seja, o cristão tem uma identidade definida, que precisa ser distinta de qualquer outra forma de viver. Então, consegue entender esse não é ambiguidade, mas essa dupla realidade do cristão no mundo? Ele é distinto e ele precisa ser distinto. O sal não pode se misturar a impurezas, se deixar ser contaminado, mas ele precisa estar no mundo, na vida. A luz, da mesma forma, ela não pode ficar escondida debaixo da mesa, porque senão não tem utilidade. Ela precisa estar exposta ao mundo, mas de uma forma completamente distinta. O John Stott trata isso de uma forma muito bonita no seu livro O Discípulo Radical, onde ele fala que a nossa função no mundo é essa, é dupla. A gente não pode se misturar ao ponto de não saber o que somos, mas nós não podemos fugir, não podemos escapar, temos uma missão no mundo. Talvez uma imagem que ajuda a gente a pensar sobre isso, que é um fenômeno da natureza,
é o encontro das águas, que acontece lá na região amazônica. São dois rios, Rio Negro e Solimões, e o Rio... Não, Rio Negro e Solimões é uma dupla sertaneja, né? Isso, são dois rios diferentes, é isso mesmo. O Rio Negro e Solimões, eles se encontram, e eles caminham no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma direção, mas eles são rios completamente distintos, de modo que eles não se misturam. Você consegue perceber o que é um e o que é o outro, por diferenças de temperatura e velocidade das correntes. É um fenômeno da natureza, mas que ajuda a gente a entender que nós podemos estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e sermos algo completamente diferente. É isso que o Espírito Santo, que Jesus espera de nós. O cristão não deixa de se parecer cristão quando ele perde o seu sabor ou perde a sua capacidade de iluminar. Ele apenas deixa de fazer a diferença. Continua frequentando cultos, continua postando versículos bíblicos na internet, continua utilizando um vocabulário religioso, mas a sua presença já não preserva, já não cura, não transforma nada. A sua presença não ilumina o ambiente onde ele está inserido. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: ser cristão não é exibir um rótulo escrito sal da terra, luz do mundo. Ser cristão não é isso. Não é apenas ter cara de crente, ou como está aí popularizado também na internet nesses dias, né? Sabor crente, né? Tem muito cristão sabor crente. Não é um rótulo, mas é estar inserido, misturado ao mundo, de modo que possam ser absorvidos na sociedade, para que ela não venha a apodrecer na maldade. De modo que as pessoas que vivem em trevas, e meu irmão, você conhece muita gente que vive em trevas, que vive na escuridão, e que precisam ser iluminadas pela luz de Deus que nós carregamos. Tem pessoas que querem mudar de vida, mas ninguém consegue mudar de vida no escuro. Tem pessoas que querem arrumar a casa, mas não conseguem fazer isso sem luz. E você que é a luz precisa brilhar Cristo naquele lugar, para que as pessoas sejam transformadas para a glória de Deus. Não basta ter um prédio, num terreno de 11 mil metros quadrados, num local privilegiado da nossa cidade, com um grande letreiro escrito Primeira Igreja Batista, se essa comunidade não estiver misturada de modo invisível, mas poderoso, na cidade de Maringá, impedindo a sua decomposição. Deus não quer sal dentro do saleiro, Deus quer sal no mundo, espalhado no mundo, na vida. Uma das regiões mais pobres, miseráveis e perigosas de São Paulo, a região ali do Brás, é a região que concentra as maiores catedrais evangélicas do Brasil. E é um lugar de miséria. Ou seja, que presença de sal, de igreja, de luz, essas comunidades estão fazendo ali naquele lugar. Grandes comunidades, com grandes nomes, com uma multidão de pessoas, mas que não está conservando nada, que não está iluminando nada. Ou seja, o nosso problema não é de rótulo, nosso problema não é de representatividade, mas de caráter transformador, de identidade e missão no mundo. Somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma concepção de presença no mundo muito sectária, meus irmãos, muito sectária, muito isolada, muito paralela. Nós queremos um mundo dentro do saleiro, ao invés de sermos sal da terra, do mundo. O cristão não é chamado para trazer o mundo para a igreja, mas para ser a igreja no mundo que Deus está redimindo. Consegue entender isso? Nossos jovens estarão, depois de amanhã, no dia do feriado de carnaval, fazendo um evangelismo no carnaval, lá onde está
acontecendo a festa da carne. E talvez você se pergunte assim, mas que absurdo é esse? Que mistura é essa? Que heresia é essa? Vocês vão entrar no território do inimigo? Pois é, meu irmão. Jesus disse que quem precisa de médico não é quem tem saúde, é quem está doente. Jesus foi a esse tipo de gente. Ele saiu da sinagoga, ele saiu dos ambientes da religião judaica para influenciar o mundo onde as pessoas estavam vivendo em escuridão, em morte. É lá que nós devemos ir. É lá que a igreja deve chegar. E tantos outros ambientes da nossa sociedade. Então, assim, pare de viver com essa perspectiva apenas de trazer as pessoas para dentro do saleiro, para dentro da igreja. Leve a igreja, leve Jesus, leve o Evangelho e a palavra de Deus aonde ela ainda não chegou. No mundo onde as pessoas estão morrendo no escuro, onde tem gente apodrecendo, porque não tem sal para conservar, para manter, tem gente morrendo na desgraça, e a gente está aqui levantando a mão, aleluia, glória a Deus, isolados, curtindo o nosso conforto espiritual, quando Deus nos chamou para uma missão muito clara: ser sal da terra e luz do mundo. Por último, esse texto nos ensina que os cristãos são ordenados a fazer o bem. Os discípulos de Jesus são ordenados a fazer o bem. Fazer o bem é uma ordem. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem. O texto diz, versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha, é uma ordem, é uma ordem. Crente apagado, crente que não ilumina nada, não é crente, não é discípulo de Jesus, está desobedecendo ao Senhor, está vivendo em pecado. Porque os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, brilha a luz de Deus diante dos homens, para que eles vejam o quê? O que é essa luz de Deus em nós? O texto deixa claro, são as nossas boas obras, obras de bondade, obras de justiça. Meu irmão, o cristão é, por natureza, uma pessoa boa. Precisa ser. É boa no sentido de que não peca, não erra, não falha? Não, nós somos pecadores. Convivemos ainda com essa realidade dúbia de uma parte do nosso ser quer o mal, mas o Espírito Santo de Deus está em nós, nos constrangendo, nos convertendo, nos levando ao arrependimento. Mas o cristão é chamado para fazer o bem. Estranhe, se escandalize mesmo e repreenda, se necessário, todas as vezes que você ver um cristão fazendo mal, praticando maldades, sendo agente de destruição no mundo. E nós fazemos isso de muitas formas. Quando nós não somos compassivos, não somos gentis, não somos generosos, não nos importamos com as pessoas, agimos mal dentro da nossa própria casa. Nossa língua é uma língua que está sempre servindo a um propósito destrutivo. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas fraudes, nosso jeitinho de tentar nos favorecer em detrimento do desfavorecimento de outros. O cristão é chamado, é ordenado por Jesus para fazer o bem. O discípulo de Jesus é alguém cuja vida comum se torna um lugar onde a bondade de Deus pode ser vista, notada. As pessoas precisam olhar para você, para mim, para nós e dizer: eis ali uma pessoa boa, eis ali um homem bom, eis ali uma mulher boa, eis ali um jovem, um adolescente, uma criança boa,
cheia de bondade, que transborda a bondade de Deus, que entende que a sua identidade e a sua missão nesse mundo é iluminá-lo com boas obras. Obras de justiça, de gente que está nessa vida, mesmo sofrendo mal, mesmo sofrendo as coisas que nos levam a adoecer, a sermos prejudicados, injustiçados, mas nós estamos ali dizendo, não é para ser assim, não é para ser desse jeito, nós estamos levando um tapa numa face, mas devolvendo a outra. Por quê? Porque nós não somos um povo da vingança, nós não somos o povo que devolve a maldade que recebemos. Nós não somos o povo que está nesse mundo fazendo parte da destruição e da morte. Nós somos o povo da vida. Nós somos o povo da justiça, da retidão, da graça, da misericórdia, que estende a mão, que ajuda, que tem um olhar diferente, que olha para as pessoas no seu sofrimento e consegue dizer, olha, isso é triste, mas não devia ser assim. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Pessoas que conseguem olhar até mesmo para gente que pratica o mal, com um olhar de compaixão e falar assim, essa pessoa está sendo possuída pelo diabo, mas ela não é do diabo. Ela foi criada à imagem e semelhança de Jesus. O diabo, o mundo, a vida, a miséria, a desgraça, a violência desfigurou, transformou essa pessoa num monstro humano, mas ela não é um monstro humano. Ela é alvo da misericórdia e da graça de Deus. O que eu posso fazer para cooperar com a sua restauração, com a sua transformação? Meu irmão, um mundo de Deus, que não é do diabo, que não pertence ao diabo, o mundo de Deus, nada e ninguém pode ser desprezado, nada e ninguém pode ser rejeitado. Nós estamos aqui como sal da terra e luz do mundo para dizer, Deus está fazendo novas todas as coisas. Não há nada que Deus não possa salvar, não há ninguém que Deus não possa transformar, não há situação que o poder do Evangelho não seja capaz de mudar. Essa é a nossa presença no mundo. Eu ouvi certa vez uma história que contava sobre um vilarejo de pescadores construído à beira de um penhasco muito perigoso. E naquele lugar não havia um farol. Não tinha um farol que iluminasse aquele penhasco. Então, quando vinham algumas tempestades durante a noite e pescadores estavam no mar, muitas vezes eles não conseguiam enxergar aquele penhasco e as ondas faziam com que aquele barco batesse contra as pedras, o que levava muitos homens daquele vilarejo à morte. Certa vez, num desses acidentes, o pai de uma pequena menina daquele vilarejo estava em um desses barcos e veio a falecer. E diante daquela dor surgiu uma pergunta silenciosa no coração daquela menina. Será que isso precisa continuar acontecendo? O que eu posso fazer? E numa daquelas noites, durante uma tempestade, ela tomou uma decisão simples, muito simples. Ela acendeu uma pequena vela na janela da sua casa, à beira do penhasco. E a chama daquela pequena vela, apesar de frágil, aparentemente insignificante, fez com que os barcos ali vissem um pontinho de luz e soubessem que eles estavam próximos daquele perigoso penhasco. Aquela menina não tinha a capacidade de deter a tempestade ou as forças dos mares. Ela não tinha a capacidade de construir um farol, mas ela foi corajosa o suficiente para acender uma pequena luz. De modo que outras pessoas daquele vilarejo começaram a acender pequenas luzes.
E aquelas pequenas luzes, ao serem acendidas, iluminaram aquele lugar. Conteram as mortes que aconteciam naquele lugar. É exatamente isso que Jesus está dizendo para nós. Vocês são a luz do mundo. Jesus nunca disse que nós teríamos o poder de controlar as tempestades da vida. Jesus nunca disse que nós salvaríamos o mundo inteiro. Ele disse apenas uma coisa: acenda uma luz. Brilhe a luz que há dentro de você. Ilumine a escuridão ao seu redor. Nos ambientes onde você está inserido. No que depender de você, de mim, de nós, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer no escuro. Ninguém vai apodrecer sem que eu esteja ali para a preservação daquelas vidas. Esse é o chamado de Jesus para nós. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E isso nos responsabiliza, meus irmãos. Porque se existem coisas apodrecendo do nosso lado, talvez é porque você não está salgando, você tenha perdido o seu sabor. Você só tem o rótulo cristão, mas perdeu a missão e a identidade. O reino de Deus toma forma nesse mundo através daqueles que entendem que estão aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque essas palavras tão simples, tão claras, mas tão profundas de Jesus, nos ensinam a enxergar a nossa vida e a nossa vida no mundo de uma forma completamente diferente. Sim, o Senhor nos dá uma identidade e uma missão que contrasta com aquilo que é o mundo. Somos distintos. No mundo em trevas, nós somos luz. No mundo que está em decomposição, nós somos sal. Somos distintos. O Senhor nos chama para isso, para preservar essa distinção, para não se contaminar. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor disse que é nesse mundo, na vida como ela é, que o Senhor nos chama para anunciarmos o reino de Deus, da forma visível, dar materialidade ao reino e à presença de Deus. Presença muitas vezes visível, mas também invisível. Muitas vezes anunciada aos holofotes, mas às vezes quase que imperceptível, mas poderosa, mantendo a vida, a justiça, a retidão. Senhor Jesus, o Senhor nos chama para fazer o bem, para sermos instrumentos da bondade de Deus nesse mundo. Se Cristo está em nós, e Cristo está em nós, o mundo não está abandonado. Se Cristo está em nós, o mundo não está abandonado. A minha família não está abandonada. Os meus colegas de trabalho não estão abandonados. Os lugares onde o Senhor me colocou não vão apodrecer, até que o Senhor Jesus venha salvá-los. Pessoas não vão morrer no escuro, nas trevas que cobrem as suas vidas, porque nós estamos ali para acender uma luz, para iluminar o mundo com a glória de Deus. Faz isso em nós, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.